Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, estamos na 17ª semana do Tempo Comum. Com este domingo e mais 4, nós iremos abordar, a pedido da Igreja, nos Evangelhos, o Evangelho de São João. Sim, o Evangelho de São João, no capítulo 6, que trata sobre a Eucaristia. A primeira leitura deste domingo nos coloca, a partir do livro de Reis, de uma experiência muito interessante com o profeta Eliseu. O homem lhe apresenta os pães, as primícias, são os pães dos primeiros frutos da terra, 20 pães. Este homem é generoso e cumpre a vontade do Senhor. Eliseu toma esses pães dado a ele e ele oferece esses pães para o povo. Pede então que o homem entregue ao povo aqueles pães que sacie, porque esta é a vontade do Senhor. E ainda que aquele homem titubeie dizendo, mas é possível, Eliseu leva então aquele homem à experiência da generosidade e da bondade divinas. Uma generosidade que começa com aquele homem doando os seus pães, as primícias, os primeiros frutos da terra, e de Eliseu também que doa os pães do Senhor para que o povo possa se alimentar. É assim que podemos entender o começo do Evangelho de João no capítulo 6, que tratará, sobretudo nesta primeira etapa, neste primeiro momento, sobre o sentido da Eucaristia, que é esta dinâmica da generosidade de Deus, da generosidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também da minha e da sua generosidade. O relato da multiplicação dos pães parte do olhar de misericórdia de Jesus. Jesus que olha para o povo, levantando os olhos, vendo uma grande multidão, se preocupa com aquilo que eles vão comer. E aqui que ele põe à prova dois dos seus discípulos, Filipe e como Marcos. Filipe pensa em si, mas como nós, aqui na nossa realidade material, poderemos sustentar? Filipe parte da realidade mais próxima, ele e os seus companheiros discípulos com Jesus. Bom, mais ele com os seus companheiros. E também incluindo Jesus, porque não sabia da extensão do poder do Senhor, da graça que o Senhor haveria de realizar. E depois vem André, que não se limita apenas aos discípulos, mas estende a busca da solução, trazendo o menino, com cinco pães e peixes. Enfim, o que temos ali é algo ainda muito pequeno, e ambos chegam à conclusão: nem com muita prata, nem com muitas moedas de prata, e tampouco com esses pães e peixes conseguiremos alimentar tanta gente. Mais uma vez, nós temos a dimensão da graça de Deus, a generosidade de homens que procuram, a partir daquilo que o Senhor coloca em seus corações, saciar a fome das pessoas, as necessidades das pessoas. Aqui neste plano, então, nós temos a generosidade, como daquele homem na primeira leitura, aqui do menino com os pães e peixes, mas também podemos dizer dos próprios apóstolos, porque certamente também não tinham o que comer, poderiam ter ficado para si aqueles poucos pães e peixes com o menino e sua família, mas resolvem distribuir, doar. É aqui na graça da generosidade, do olhar compassivo, do olhar para aquele que sofre, da necessidade do povo, que o Senhor opera uma grande graça, a multiplicação dos pães. Quando nos deparamos com esta realidade, devemos recordar todo o sentido que tem graça e natureza. A graça na dimensão espiritual e a natureza na dimensão material. Nós temos pães e peixes. Sobretudo, vamos enfocar os pães. E o Senhor, então, opera a sua grande obra. Então, aqui entra a parte do homem, sua parte e minha parte, para que o Senhor possa fazer milagres. A dimensão que nós, então, olhamos do pão multiplicado nos coloca diante deste sinal. O pão. O que significa o pão? O trabalho do homem, o fruto da terra, sobretudo o pão que sacia a fome, e o pão que, partilhado em família, é feito em torno de uma mesa, em torno de uma refeição, sempre no Oriente, então no tempo de Jesus, numa dimensão sagrada. As pessoas se reúnem e agradecem pelo pão recebido. Aqui nós temos a dimensão do pão eucarístico. É o Senhor que se sacrifica, é o Senhor que se entrega, é a fecundidade do coração de Deus que se entrega para nos alimentar. É o banquete, o pão eucarístico que reúne todos em torno do altar, promovendo, portanto, a unidade. É assim que a vida, na dimensão em que nós celebramos o viver em família, neste pequeno momento que é em torno de uma mesa, onde todos se reúnem para comer,
infelizmente, em tantas casas, sobretudo de católicos, as pessoas comem separadas, nunca se reúnem para comer, comem em momentos diferentes, comem diante de televisão, diante do celular e não são capazes de estar uma diante da outra e todos diante de Deus. Numa refeição familiar, de uma família cristã, então nós temos a dimensão da oração. Não é mesmo aquele gesto que o Senhor fez, pediu primeiramente que todos se sentassem e então bendisse, fez a sua oração em torno daquele pão. Esta mesma graça podemos realizar em cada momento, ou pelo menos uma vez durante o dia, sobretudo se é uma família já de pessoas amadurecidas que trabalham e estudam, mas pelo menos uma refeição fazemos todos juntos. A vida, portanto, nos prepara para a Eucaristia. E a Eucaristia, na medida em que participamos do grande sacrifício do Senhor que se doa a nós, concedendo-nos a vida eterna, para aqueles que creem, para aqueles que o seguem, que guardam sua palavra, nele permanecem e se alimentam do seu corpo e sangue, nós temos então a dimensão de uma grande unidade em torno do Senhor, em torno do altar. No final do Evangelho, nós temos uma dimensão de recolher os pedaços que sobraram. Aqui nós nos deparamos com uma realidade também não menos importante, a realidade na qual nós devemos ser para aqueles que não participaram, para aqueles que não estavam presentes na celebração eucarística, aqueles pedaços de pães que foram recolhidos, 12 cestos, significando a totalidade do povo de Israel, ou seja, devemos ser alimento para os nossos irmãos. Aqui o Evangelho nos remete à vida, a Eucaristia nos remete à vida. Devemos, portanto, alimentar aqueles que sofrem, ser para as pessoas um dom, como Jesus é um dom para nós, nos alimenta. O Senhor que suscita em nós esperança, o Senhor que é caridoso para conosco, nos reconcilia com o Pai. Assim nós somos também testemunhas de perdão, de reconciliação, de ajuda e de socorro concreto aos pobres, aos mais necessitados. É assim que nós temos a segunda leitura, fechando toda essa reflexão que poderia se estender ainda mais por aquilo que o Senhor nos inspira a partir dessas palavras, da ideia da unidade. Nós encontramos em Efésios, no capítulo 4, a importância da realidade causada pela Eucaristia em nossas vidas. Vai nos dizer São Paulo, humildade, mansidão, paciência e amor, sabendo-nos ajudarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros. Repito, humildade e mansidão, também paciência e amor. É assim que nós somos movidos a partir da Eucaristia na unidade do amor, porque há um só Deus, um só Pai. Assim concluímos com este pequeno trecho de Efésios. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. A Eucaristia, ela não convive, ela não combina com divisão, ela não combina com separação, ela não combina com individualismo, com egoísmo, não combina como a água e o óleo sempre se separam. Portanto, celebrando a Eucaristia, seja nesta dimensão do tempo de pandemia online, o que é certo é que a nossa comunhão com o Senhor, seja ela material ou espiritualmente realizada, nos leva a ser para o mundo também um dom eucarístico, como aqueles pães reservados, o Senhor que nos alimentou, nos leva também a sermos alimento para aqueles que não participaram conosco da celebração eucarística. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Saciai os vossos filhos, ó Senhor.